Ponto de inflexão, uma decisão muda tudo. Autor Flávio Augusto da Silva. Dedico este livro aos sonhadores, aos desajustados, aos que não se encaixaram muito bem, aos que ouviram que não teriam jeito e aos que não conseguem olhar o mundo com omissão, sem criticar e questionar. Dedico este livro aos que não nasceram em berço de ouro, mas sonham em dar uma vida melhor aos seus filhos, aos que desejam dar uma vida melhor aos seus pais, aos que escolheram não se vitimizar apesar de todas as contradições que os cercam. Dedico este livro aos que acreditam que é possível aprender a quebrar estatísticas, a romper as regras do senso comum e a aprender com quem já chegou ao topo e pode ajudar a encurtar as distâncias entre você e seus projetos. Dedico este livro a você que nasceu, cresceu e sua maior preocupação é o que fazer com a herança dos seus pais. Para você que sente o peso da responsabilidade de uma sucessão, mas ainda não se encontrou neste mundo. Para você que não conhece as auguras sociais, mas não é indiferente a elas. Para você que deseja realizar muito na vida, deixar sua impressão digital e fazer a diferença no mundo. Dedico este livro a você, a única pessoa que seria capaz de me fazer passar madrugadas em claro escrevendo, lendo e revisando. Você que sonha, você que merece a minha dedicação e respeito. É para você que eu escrevi. Agradecimentos. Quero fazer um agradecimento especial ao Anderson Cavalcante, o meu editor. Este livro não se tornaria realidade se não fosse por sua dedicação e perseverança. Livros de empreendedores normalmente são escritos por jornalistas especializados em escrever o conteúdo com o DNA do autor. São chamados de ghostwriters. Como minha agenda tem estado extremamente ocupada, um profissional começou a escrevê-lo por mais de 2 meses. Quando li o material, estava muito bem escrito, mas não era eu. Não gostei, então voltamos à estaca zero. Este livro só saiu do papel porque eu e o Anderson decidimos trabalhar nas horas vagas, entre a meia-noite e as 7 da manhã. A dedicação foi extrema todos os dias durante um mês, mas o resultado final valeu muito a pena. Escrevi pessoalmente cada linha deste livro, dei meu sangue e minha determinação nas linhas que aqui estão escritas, faria tudo de novo. Aliás, vou fazer mais vezes. Obrigado, Anderson Cavalcante, sua dedicação me constrangeu, seu comprometimento me inspirou e sua paixão pelos livros explica o seu sucesso como editor. Se você não quer refletir sobre as decisões que podem mudar a sua vida, não compre este livro. Um dos grandes dilemas da existência humana está num questionamento que há séculos tira o sono de milhões de pessoas em todo o mundo. De fato, temos livre-arbítrio ou somos atores de um roteiro pré-definido que está escrito nas estrelas? Passamos por este mundo com a missão de escrevermos a nossa história ou somos meros coadjuvantes de um jogo de cartas marcadas? Afinal, temos ou não temos o poder de escolha? Toda essa discussão passa por vertentes religiosas, filosóficas e até mesmo políticas. Não vou me aprofundar em todas as correntes que defendem ou atacam veementemente o conceito do livre-arbítrio. Vou me ater somente ao fato de que em muitos momentos da minha vida estive diante de encruzilhadas que me exigiram escolher para que lado deveria seguir. Se escolhesse um lado, o roteiro da minha vida seria completamente diferente do que se eu tivesse escolhido o lado oposto. Logo, não vou levar em conta qualquer questionamento religioso ou filosófico sobre o livre-arbítrio, mas vou tão somente me apegar à experiência empírica dos meus 46 anos que me levaram a concluir que cheguei até aqui pelo resultado de algumas escolhas que fiz e que foram verdadeiros pontos de inflexão. Tomamos decisões desde o primeiro minuto do dia, decisões das mais triviais até aquelas que mudam um destino. Ao tocar o despertador, decidimos se levantamos ou se desfrutamos de mais 10 preciosos minutos de sono na cama quentinha. Ao levantarmos, decidimos se comeremos um omelete ou um pão com manteiga, se tomaremos café ou um suco de laranja, ou simplesmente se tomaremos ou não um café da manhã, já que aqueles 10 minutos a mais na cama podem ter nos custado sair sem comer. São dezenas, centenas ou até milhares de decisões que tomamos todo santo dia. Muitas delas são decisões operacionais e partem de uma espécie de piloto automático, conduzidas por nosso cérebro de uma maneira quase que involuntária, já que, de alguma forma,
Ele percebeu que se tratavam de decisões corriqueiras e sem grande impacto em nossas vidas. No entanto, há momentos em nossa caminhada, e eles não são muitos, em que as decisões a serem tomadas podem mudar o rumo da nossa história de maneira definitiva. Podem representar subirmos de patamar, escalarmos o degrau de cima, avançarmos algumas casas no jogo da vida, matarmos a nave-mãe e passarmos de fase, ou simplesmente tomarmos uma decisão que nos custará mergulharmos na estagnação, na melancolia e numa vida cheia de arrependimentos. No gráfico ao lado, fica fácil observar o que é um ponto de inflexão. Vou dispensar o aprofundamento das equações que geram um ponto de inflexão, limitando-me apenas a me apropriar desse conceito para descrever momentos de nossas vidas em que nossas decisões vão determinar para que direção seguiremos e que bônus ou ônus assumiremos. Em outras palavras, tomamos milhares de decisões todos os dias, porém, algumas delas não são decisões corriqueiras, são decisões fundamentais. Decisões que têm o poder de mudar o rumo do roteiro de nossas vidas. A elas eu dou o nome de ponto de inflexão. É um conceito da matemática, mas que nos serve para ilustrar perfeitamente os momentos em que nossa vida pode tomar direções opostas a depender de nossas escolhas. Uma pergunta importante: por que é fundamental identificarmos que estamos diante de um ponto de inflexão? Voltando ao gráfico, fica fácil perceber a inversão da concavidade da curva. O ponto de inflexão está localizado exatamente onde essas concavidades mudam de direção. Já na nossa vida, como tomamos muitas decisões, o risco que corremos é o de entrar no modo piloto automático. O problema de viver nesse modo é que ele pode nos transformar em autômatos justamente nos momentos decisivos, tirando a nossa capacidade de fazer escolhas conscientes e com protagonismo. Nessa hipótese, em vez de pensarmos fora da caixa, apenas seguiremos a boiada. Em vez de assumirmos as rédeas das nossas vidas, optaremos por deixar a vida nos levar. Por isso, diante das milhares de decisões que tomamos, é fundamental, quando estivermos diante de um ponto de inflexão, conseguirmos identificá-lo, a fim de darmos a devida importância para este momento e para tomarmos as melhores decisões com coragem e assertividade. Quando não sabemos identificar um ponto de inflexão, corremos o risco de perder o bonde da vida e ficamos para trás. Como perceber então que estamos diante de um ponto de inflexão? Identificar este ponto em nossas vidas, depois que ele ocorreu, é muito fácil. O que seria de grande valia é saber identificá-lo no exato momento em que estivermos passando por ele. Isso teria um valor imensurável. Vou começar citando um momento de muitos conflitos pelo qual a maioria de nós já passou. O final do ensino médio, quando precisamos decidir em qual curso ou em qual faculdade entraremos. Adolescentes entram em depressão, têm crises de ansiedade, dúvidas e incertezas no momento em que têm que tomar uma decisão. Nessa hora, além das dúvidas naturais, sofrem pressão da família, amigos e sociedade. Um pai médico corre o risco de pressionar seu filho a ser médico para herdar o seu consultório, quando o filho deseja ser arquiteto. Todos os dias, conflitos como esse acontecem exatamente nesse ponto de inflexão da vida de um adolescente. Do ponto de vista do jovem, a cada mês que passa, ao final do ensino médio, o momento crucial da tomada de decisão se aproxima de forma assustadora, já que a maioria não faz ideia de qual profissão passará a exercer pelo resto da vida. Como se não bastasse, ainda vem a pergunta: o que fazer diante desse ponto de inflexão? Muitos são levados pelo fluxo natural e não percebem que estão diante de uma encruzilhada na vida, daquelas que vão decidir seu futuro e simplesmente escolhem por conveniência, não por convicção. Não percebem o impacto que essa decisão causará em suas vidas e muito menos no universo de possibilidades que cada momento de decisão traz para elas. O pior é que quando acordam desse sono profundo, descobrem que perderam muitos anos de suas vidas indo na direção contrária daquela que iria trazer mais sentido para elas. Digo sentido como um significado e direção. Voltando ao exemplo da faculdade, que parte dos jovens decide seguir em frente, vejamos as alternativas. Número um, escolher pela vontade dos pais. Número 2, escolher pelo que dizem as revistas. Número 3, escolher pelo que se paga mais. Número 4, escolher qualquer coisa só para não deixar de escolher.
Número 5, não escolher nada, esperar ter convicção do que escolher. Número 6, escolher empreender e estudar depois. Número 7, escolher o curso mais concorrido, porque presume-se que é o melhor. Número 8, escolher o que é mais barato. Número 9, ficar paralisado e não escolher nada. Eu escolhi não fazer faculdade porque estava vendendo cursos de inglês e vi um futuro naquilo, apesar de meus amigos e parentes não concordarem. Tudo poderia ter dado errado, mas o fato é que a escolha que fiz me levou a caminhos e portas que mais tarde se abriram, contribuindo para o meu crescimento e minha carreira como empreendedor. Por outro lado, meu filho mais velho, que pretende empreender, vai entrar na faculdade no próximo ano para estudar finanças. Como ele ainda não está certo sobre qual área quer desenvolver seu negócio, ele entende que terá mais respostas enquanto estuda algo que gosta e que será útil em seus investimentos na bolsa de valores, hoje e também no futuro. O que eu quero dizer com isso é que não podemos nos permitir entrar no piloto automático da vida quando corremos o risco de tomar decisões sob pressão, simplesmente porque todo mundo faz o mesmo. Não seguirmos o que todo mundo faz não significa ficar para trás. Muitas vezes significa escolhermos outro caminho e chegarmos aonde o caminho convencional não nos levaria. Por isso, é fundamental entendermos que na vida não existe apenas um caminho para nos realizarmos. Existem inúmeras possibilidades que poderão nos levar muito além do que imaginamos. Não existem fórmulas de sucesso, mas existem alguns princípios a seguir. Número 1. Nossos resultados são consequências de nossas escolhas. Vivermos com esta certeza deve nos trazer um sentimento de responsabilidade, como que um atleta sente ao levantar um troféu. Mesmo em momentos em que nossa vida não está como desejamos, ter essa certeza nos mantém conscientes de que viramos, o jogo está em nossas mãos. Mesmo em momentos em que nossa vida não está como desejamos, ter essa certeza nos mantém conscientes de que virar o jogo está em nossas mãos. Princípio número 2. Nossas escolhas são livres, não somos obrigados a nada, não temos que seguir a boiada, não precisamos fazer apenas o que as pessoas esperam de nós, não precisamos seguir padrões, não temos apenas as opções que nos foram apresentadas, temos que sair do piloto automático e assumir o controle. Não somos autômatos do sistema. Princípio número 3. Deu certo? Parabéns para você. Deu errado? Sua responsabilidade também. Não há garantias, vitórias e fracassos andam juntos e misturados. Comemore o sucesso, mas saiba que ele pode não ser definitivo. Aprenda com os fracassos, mas saiba que eles também não são definitivos. Para não ficarmos apenas na teoria, a seguir vou descrever com detalhes uma seleção dos 10 pontos de inflexão mais importantes que mapeei em minha jornada empreendedora. Cada etapa, cada degrau e cada fase serão dissecados a fim de ajudá-lo a identificar circunstâncias similares que acontecem ou que ainda acontecerão em sua vida. De fato, identificarmos esses momentos olhando em perspectiva para o passado é muito mais simples do que percebermos quando eles aparecem ao vivo e a cores bem à nossa frente durante o reality show da nossa vida. Decisões que têm o poder de mudar o rumo do roteiro de nossa vida, a elas eu dou o nome de ponto de inflexão. Esta parte é para você ler e comprar o livro. Todo ponto de inflexão exigirá uma decisão corajosa, pois frequentemente acontecerá em meio a dúvidas, conflitos e uma grande expectativa de melhora de vida que poderá ou não acontecer. Essa incerteza é o tempero desses momentos decisivos de nossa existência. Por isso, sempre me lembro de uma pequena história que me marcou no início de minha caminhada. No Réveillon de 1998, aos 25 anos, em plena expansão da minha empresa, passei uns dias na cidade de Cabo Frio. Depois de descansar, logo após a passagem de ano, muito animado, eu e um grupo de 5 amigos, dentre eles um gerente comercial da minha empresa, decidimos ir à Praia do Forte, onde havia uma plataforma de 70 metros de altura para saltarmos de bungee jump. A ideia de começar um novo ano saltando tinha um significado especial. Iniciar 1998 com decisões ousadas e fora do padrão. A animação era muito grande e um dos amigos do grupo se lançou para ser o primeiro a saltar. Ele era o mais empolgado com a ideia e mal podia esperar para pular da plataforma.
Ele colocou cuidadosamente o equipamento de segurança, subiu na plataforma e, juntamente com o instrutor, começou a subir, subir e subir. Ao chegarem no topo, lá ficaram por quase 10 minutos, quando, sem meu amigo ter saltado, a plataforma começou a descer. Todos ríamos muito e esperávamos ansiosamente sua descida, porque, pelo que tudo indicava, ele tinha amarelado. Não deu outra. Ele disse que não teve coragem de saltar de lá de cima. Todos rimos dele. Que vergonha. O próximo era eu. Sem titubear, coloquei o equipamento e disse a todos: aprendam como não amarelar diante dos desafios. O mesmo sorriso com que recebi o amigo que tinha amarelado, levei comigo no rosto, estampado em minha autoconfiança enquanto a plataforma subia. Antes da metade da subida, percebi duas coisas. Primeiro, o vento era muito forte e a plataforma balançava demais. E segundo, naquele ponto não ouvia mais o som das risadas dos amigos, mas apenas o barulho do mar e do vento que batia forte no meu rosto. Nessa hora, conferi pela terceira vez o equipamento de segurança. A plataforma continuava a subir lentamente, no entanto, de forma súbita, o medo começou a me dar as caras. Naquele momento, ainda que de forma disfarçada, o medo me fazia racionalizar um pouco mais a situação, trazendo-me perguntas do tipo: o que eu estou fazendo aqui? Para que isso? O que eu quero provar com isso? Eu não preciso provar nada para ninguém e se acontecer algum acidente? Ao chegar ao topo, na parte mais alta do pêndulo formado pela plataforma, nós estávamos balançando muito por conta do vento. Digo nós porque atrás de mim havia um instrutor. Ele me dava todas as dicas e me ajudaria no que fosse necessário. A única coisa que ele não faria era me forçar a pular ou me empurrar da plataforma. No bungee jump, diferente de uma montanha russa que nos coloca em uma posição completamente passiva, ou seja, uma vez que você está no carrinho, não tem mais como desistir, a decisão e a ação de pular é exclusivamente sua. No topo da plataforma, com a metade dos dois pés para fora e a outra metade para dentro, para seguir o meu plano adiante, seria necessário eu tomar uma atitude completamente anti-intuitiva: pular por livre e espontânea vontade de uma plataforma de 70 metros de altura em direção ao chão. Não conseguia, mas um pensamento me ajudou a criar coragem para saltar. Eu tinha um gerente comercial lá embaixo na certeza de que eu saltaria. Sendo eu seu líder e referência de mentalidade para sua carreira, eu pensei que não poderia decepcioná-lo. Não gostaria de pregar coragem com minhas palavras e covardia com minhas atitudes. Foi muito, muito difícil, mas eu pulei. Foi uma sensação incrível. Uma mistura de medo com adrenalina e, por fim, um sentimento de alívio por ter tomado a decisão de saltar. Foi incrível, mas não saltei novamente nos últimos 20 anos. Essa experiência me marcou e sempre me vem à mente quando penso nas decisões desafiadoras com as quais nos deparamos no nosso dia a dia. Como eu disse, algumas delas têm o poder de mudar a direção do roteiro de nossa vida. Eu selecionei 10 dessas decisões mais importantes e que foram verdadeiros pontos de inflexão em minha vida, mostrando meus conflitos e minhas dúvidas diante de cada um deles e como consegui ter coragem necessária para saltar do bungee jump em cada caso. O meu objetivo ao compartilhar de peito aberto todas essas experiências é, mais do que tudo, te ajudar a traçar paralelos com suas próprias pontos de inflexão, para que você possa perceber todas as vezes que estiver passando por eles e aprender com os meus erros e acertos que irei compartilhar a fim de que você possa tomar as suas melhores decisões. Desejo que este livro o ajude a estar mais preparado quando chegar a sua vez de saltar. Boa leitura!